Agora que você já participou da aula em que a gente fala sobre os valores, que a gente discute um pouco com alguns questionamentos extremamente relevantes para construir o alicerce que vai nos direcionar à constituição dos objetivos para cada um de vocês que estão participando aí, a gente vai agora abordar especificamente o norte, a bússola que vai nos guiar nesse programa. Para que a gente chegasse nesse norte, eu dividi os objetivos do PAC em duas dimensões. Um são os objetivos gerais, que estão ligados ao programa, então são objetivos que eu tenho aqui para com vocês, e os outros são os objetivos individuais de cada um. Esses vocês vão ter que elaborar aí a partir dos exercícios que a gente vai realizando aqui no PAC. Então, alguns objetivos gerais, e aí vocês já sabem, vou listar eles aqui, certo? Vou até ler para não esquecer nenhum. Então, aumentar a capacidade de resolver problemas é um dos objetivos, né? E para que aumente a capacidade de resolver problemas, no decorrer do programa, a gente vai trabalhar aspectos da criatividade, né? Que é essa capacidade de nós imaginarmos uma solução, criarmos uma solução para resolver uma determinada coisa que é necessária, para resolver um problema que se põe diante da gente. Então, a criatividade é exatamente isso e a gente vai trabalhar o estímulo à criatividade. Então, como é que eu posso pensar uma forma nova de fazer uma determinada coisa que está posta aí? Como é que eu posso pensar uma forma de resolver uma situação da minha vida que parece muito difícil e quando eu crio, quando eu imagino, quando eu crio uma projeção de uma resolução, eu consigo perceber que esse problema ele talvez não seja um problema tão difícil de ser resolvido. E por que é importante a gente ter essa dimensão? Porque boa parte da ansiedade ela se dá dentro desse contexto em que temos dificuldade de resolver problemas. Então, o tempo inteiro a gente vai estar norteando esses aspectos, esses objetivos para uma melhor regulação emocional, especificamente da ansiedade e das outras emoções desagradáveis que estão associadas à ansiedade. Um outro objetivo é desenvolver a capacidade de encontrar âncoras, ou seja, objetos ou fenômenos que nos amparem, que nos sustentem em um determinado lugar, e nesse caso seriam âncoras de relaxamento e de tranquilidade. Então vocês vão entender que a atenção, por exemplo, é uma das âncoras de tranquilidade. Quando eu treino minha atenção, eu consigo estabelecer, diante de um contexto até mesmo caótico, uma maior tranquilidade para enfrentar as coisas que estão ali se colocando como problemáticas. Um outro objetivo é aprimorar a capacidade de avaliação e questionamento dos próprios pensamentos. Vocês vão aprender aqui um exercício que a gente chama de metacognição. Então, como é que eu faço para ser um vigia, um vigilante, um monitorador dos meus próprios pensamentos? Essa é uma atividade muito interessante que muitas vezes a gente não desenvolve por conta dessa automatização do viver. Um outro objetivo é estimular a elaboração dos objetivos. Então aqui a gente tem isso quanto ao objetivo geral do programa, né? Então é o que eu quero que vocês alcancem aqui e consigam ser autônomos na elaboração de objetivos de vida e na compreensão da importância desses objetivos. Assim como, e aí já tem a ver com essa questão, eu quero estimular também o desenvolvimento da autonomia na busca por esse autoconhecimento. O que seria a autonomia? Basicamente é isso que vocês já estão fazendo aqui, né? Vocês, por conta própria, você buscou uma informação, buscou um conhecimento através desse programa aqui de forma autônoma, né? Então você criou suas próprias regras. A autonomia é exatamente isso, auto próprio nomia regras. Então, criei minhas próprias regras, criei minhas próprias normativas para que eu buscasse esse conhecimento, no caso você buscasse esse conhecimento. Então, isso já demonstra um certo grau de autonomia. E eu quero estimular muito mais essa autonomia para que você consiga alcançar uma regulação emocional, dessa busca autônoma por autoconhecimento, por se conhecer, por se entender, e a gente só consegue se entender e se conhecer através de questionamentos.
Por isso que volta e meia vocês vão ver que eu não vou trazer respostas prontas, eu vou trazer perguntas, porque eu entendo que a partir dos nossos próprios questionamentos, das perguntas sendo feitas da forma correta, as perguntas corretas, no momento correto de vida, é que a gente consegue se conhecer um pouco mais. Então, esses são os objetivos gerais do programa. E um outro grau de objetivos são os objetivos individuais, que são os objetivos que vocês vão elaborar. E para que vocês elaborem esses objetivos, vocês vão precisar de alguns passos para que esses objetivos e metas sejam os mais assertivos possíveis. Então, existe técnica para que você consiga estabelecer objetivos de maneira assertiva. E você vai aprender isso aqui hoje. E aí eu queria começar com uma pergunta para você. Você acha que os objetivos que estabelecemos para as nossas vidas, eles são estáticos, eles são rígidos, eles não mudam? Ou você acha que os objetivos que estabelecemos para as nossas vidas, eles podem ser dinâmicos e orgânicos, ou seja, eles podem mudar no decorrer ao longo da vida? O que é que você acha? O que a gente tem, assim, enquanto uma certeza, é que não necessariamente os objetivos eles são rígidos. Então a gente vai perceber que os objetivos eles são dinâmicos, a maior parte deles são dinâmicos, eles vão mudando no decorrer do tempo, certo? Então quando você era criança, você não tinha os mesmos objetivos de quando você era adolescente, quando você é um adulto, você não tem os mesmos objetivos de quando você é um adolescente, quando você é um idoso, você não tem os mesmos objetivos de quando você é um adulto. E assim se dá essa dinâmica do desenvolvimento da vida, certo? Os objetivos vão mudando, as nossas constituições, as compreensões do mundo vão mudando, as nossas necessidades vão mudando. E a partir disso, os objetivos também vão mudando. Assim como os valores também podem mudar ou podem se alterar nos graus de hierarquia no decorrer da vida. Então é muito importante compreender isso para que você não caia num dilema, né, que todo mundo fala aí da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, eu sou sempre assim. O pessoal cita muito isso em tom de brincadeira, né? Mas é uma analogia interessante para que você entenda que isso não existe, essa coisa de que eu sou sempre da mesma forma. Boa parte do sofrimento que as pessoas se deparam no decorrer da vida é por conta de um certo grau de rigidez, de tentar manter crenças e valores que deixam de fazer sentido por conta da mudança do próprio nível de desenvolvimento que você estabeleceu, né, na cronologia, no passar do tempo, e às vezes as pessoas elas se prendem a crenças e valores passados, objetivos passados, se apegando e sem querer abrir mão de nada que um dia fez sentido e deixou de fazer sentido. E como eu falei para você lá na primeira parte dessa aula aqui sobre o objetivo, que é a aula de valores, quando a gente não se examina, a gente deixa de fazer com que a vida, boa parte dela, vale a pena, certo? Então é muito importante estar se examinando, estar por vezes abrindo mão de coisas que deixam de fazer sentido. Então não adianta esse apego, né? É muito importante você revisitar lugares, né? Revisitar o passado é importante, mas é muito mais importante que você consiga se apegar ao presente e que você consiga se dimensionar para um próximo passo, né? Além do que você está vivendo agora, que também é extremamente importante. Quando você pensa a importância dos objetivos, imagine que você está vai fazer uma viagem de barco. Você vai navegar de um continente a outro. E você não tem nenhum tipo de equipamento, você sai navegando pelos mares abertos, imensos, não é? Que soam com até infinito aos seus olhos, e você não tem um direcionamento. Imagine qual a probabilidade dessa viagem dar errado. Pensa um pouco, qual a probabilidade? Você está navegando ali e deixando só o vento lhe empurrar, lhe levar, o vento lhe levando e você sem direcionar nada. Qual a probabilidade de você chegar no lugar que você quer, que você imaginou, né? Então a probabilidade é muito alta, né, de dar completamente errado essa viagem. Por isso a importância de você ter ferramentas e equipamentos que vão direcionar o seu caminho. E esse caminho, ele sempre vai estar norteado para os próximos metros em que você vai caminhar, que você vai navegar. O importante é saber os próximos metros,
certo? O importante é você saber, né, qual o próximo passo que eu dou, qual o próximo passo que eu dou. Então, de passo em passo, de maré em maré, né, de vento em vento, você consegue chegar onde você quer. Você com equipamento que lhe norteia, que lhe direciona para o caminho. Na estrada seria um GPS, né? Nos mares eu não sei quais são os equipamentos, mas provavelmente uma bússola, algo nesse sentido, né? No avião tem lá todo o monitoramento das torres, né? A troca de informação entre o controle ali, o painel de bordo e tudo aquilo ali que também tem o seu direcionamento. Então, para cada viagem que você vai fazer, você precisa de um equipamento, de uma ferramenta, de um instrumento para lhe direcionar. E na viagem da vida, no caminho da vida, os objetivos e as metas, eles são os nortes que vão nos motivar para um caminho, para que nós levantemos e nos direcionemos para alguma coisa. E aí você pode me perguntar assim, poxa, mas aí eu tenho que estabelecer um fim, esse objetivo é sempre um fim a se buscar. E aí vem um detalhe. Objetivo, quando eu falo de objetivo aqui, para que fique muito claro para você e que esse objetivo não se torne uma fonte de frustração, você tem que entender que quando eu estou falando de objetivo, eu estou falando de um caminho de busca, de um objetivo de busca. Então, se eu quero, por exemplo, me comunicar melhor com as pessoas, eu devo ser específico. Então, eu quero me comunicar melhor. Melhor é muita coisa. O que seria melhor? Então, eu vou ser um pouco mais específico. Eu quero me comunicar com maior clareza nas minhas palavras, maior assertividade no meu tom de voz e ser bem compreendido pelas pessoas que me escutam. Então agora eu já tenho um objetivo mais específico, inclusive metrificável, porque eu posso até medir, né, a partir do feedback do outro, o quanto compreendido eu sou. Sou compreendido no nível baixo, moderado ou nível alto? Como é que você me entendeu? Você entendeu bem o que eu quis dizer? Você entendeu mais ou menos? Você não entendeu nada? Aqui eu tenho um objetivo específico e metrificável até. E aí, quando eu falo sobre caminho de busca, sobre objetivo de busca, eu estou dizendo para você que o objetivo ele tem que estar no âmbito do caminhar. Então eu estou me direcionando, eu estou me tornando uma pessoa que é essa pessoa que eu estabeleci que eu quero ser. Eu estou caminhando para ter relações que são melhores. Eu estou caminhando para regular a minha ansiedade. Sempre com essa dimensão de estar caminhando. Por que que é importante ter essa dimensão? Porque quando você estabelece uma meta ou um objetivo de médio ou longo prazo e você não se vê se aproximando numa velocidade que pode ser imaginada daquele objetivo. Então assim, eu penso que eu tenho que aprender a me comunicar melhor. E na primeira oportunidade que você tenta e você não consegue se comunicar bem, você se frustra e você fala, pô, não consigo, não é pra mim, não é, eu sou assim mesmo, e volta aquela síndrome que eu falei, né? Você volta, você cai no mesmo lugar de falar, não consigo, eu não vou, não sei o quê. Mas só que a questão aqui é que você está buscando, que você está caminhando. E é isso que é muito importante se entender quando a gente fala sobre objetivos. De você estar passo a passo no caminho, você está seguindo o caminho. Então o tempo inteiro faz esse exercício. Então, como eu falei para você, o objetivo ele segue a nossa plasticidade do desenvolvimento. Então, agora pode ser que algum objetivo ela faça sentido para você e depois ele não faça mais e está tudo bem. Pode ser que algum tempo atrás você tinha algum objetivo a buscar e agora você não tem mais esse objetivo e está tudo bem também, você não precisa se apegar. A partir dessa compreensão de que existe um caminho a se seguir, surgem alguns questionamentos agora. O que é que faz sentido para mim enquanto caminho para que eu caminhe? Ficou até redundante, mas qual caminho que faz sentido para mim? Qual caminho que tem significado realmente para minha vida? O que que não tem significado? O que que não faz sentido que eu siga caminhando? O que que você aí que está do outro lado me escutando?
tem buscado que não faz sentido para você e você continua buscando porque disseram para você que você tinha que buscar. Muitas vezes a gente compra discursos, a gente compra narrativas que a gente se arrepende de ter comprado, que deixam de fazer sentido e mesmo assim, por um apego, por um medo na mudança, a gente não abre mão. Então vai ter coisas na sua vida que para que você esteja bem, você vai ter que abrir mão. E aí é só você que vai saber dizer o que é. Só você vai saber dizer o que é, porque você está percebendo acontecer. Muitas vezes você consegue já enxergar o que é que está lhe fazendo mal, o que é que lhe faz acordar e sentir ansioso. E você continua se agarrando àquilo ali como se não houvesse outra possibilidade. Então, estabelecer objetivos é um exercício de flexibilidade também, de você conseguir ampliar o leque de possibilidades e depois afunilar o leque de possibilidades, descartando aquilo que não faz sentido para você. Você entende isso? É como se você tivesse diversas escolhas nesse mundo que a gente tem, que a gente vive. A gente vive diante de diversas possibilidades, infinitas possibilidades o tempo inteiro que chegam para a gente e às vezes a gente nem quer. É muita informação, é muito conteúdo, é muita coisa possível de ser feita. E aí, às vezes, nesse leque de informação, nesse monte de coisa que surge sobre nossas vidas, a gente às vezes se pega confuso. Confuso, poxa, eu vou por onde e tal, e a gente não tem critério de avaliação. Isso é muito importante ter critérios. Ter critérios para começar dizendo, pô, isso aqui não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero, isso aqui talvez faça algum sentido. Por que eu estou falando isso para você? Para que você compreenda que a questão da flexibilidade, a flexibilidade cognitiva, ela muitas vezes vai te salvar até mesmo de uma crise de ansiedade. E na questão de definir um norte para a sua vida, ter flexibilidade cognitiva, ou seja, conseguir ampliar a sua forma de enxergar as coisas, pode fazer com que você se direcione para coisas que façam, que deem maior significado para a sua vida. E aí na definição dos objetivos, eu quero que você leve em consideração, anota aí agora, você pega o caderno de enfrentamento e anota isso aí. Definir objetivos. Específico, certo? Específico, definir objetivos. E 2, de preferência que seja mensurável. Então a gente está aqui no âmbito dos objetivos individuais de cada um de vocês que estão aí. Então você que está do outro lado, anote isso aí. Meus objetivos eles têm que ser específicos e mensuráveis. Por quê? Porque quando eles são específicos, você consegue ter uma noção mais assertiva de que você definiu alguma coisa de fato, de que você estabeleceu um caminho para caminhar. E quando eu falo mensurável, eu estou falando de algo que você vai conseguir medir, certo? Então você pode não ser uma medida objetiva, por exemplo, de 0 a 10, pode não ser, pode ser também, ok? Pode ser uma medida de tempo, eu quero fazer tal coisa em tanto tempo, pode ser também. Mas o que eu estou falando aqui é principalmente uma medida que pode ser subjetiva também. Então, bom, ruim, certo? Baixo, médio, alto, certo? Então, nível de assertividade na comunicação, ele pode ser baixo, médio, né? Moderado, alto, certo? Então, esse tipo de mensuração que eu quero que você entenda, mas também pode ser uma mensuração específica. Então, eu quero ganhar tanto de dinheiro até em tanto tempo, né? Mas está sendo específico e mensurável, ok? Mas deixa eu dar um exemplo aqui para que você entenda o quanto um objetivo ele pode ser mais especificado e mensurável. Digamos que você tem como objetivo melhorar os seus relacionamentos. É um bom objetivo? É um bom objetivo, certo? É um bom objetivo. Só que
você pode melhorar esse objetivo se você colocar assim, ó, eu quero ter conversas positivas e agradáveis com os meus filhos ou com meus amigos com maior frequência durante a semana. Você entendeu que agora você saiu de, ó, eu quero melhorar meus relacionamentos, que é uma coisa muito ampla, para eu quero ter conversas positivas e agradáveis com os meus filhos ou com quem seja que você está pensando aí, com maior frequência durante a semana. Então a gente tem aqui a especificidade, tem conversas positivas e agradáveis, e aí você fica muito mais fácil de você buscar isso aí, de você buscar esse objetivo. Porque você já tem uma noção melhor do que é ter conversas positivas e agradáveis. Você consegue visualizar, você consegue criar essa imagem. Lembra lá da criatividade? Então você consegue visualizar e projetar essa imagem, certo? Você consegue entender que uma conversa positiva e agradável vai envolver o riso, vai envolver contar uma história, vai envolver escutar o outro, né? Vai envolver acolher. Então você consegue ter mais específico um objetivo. E aí você coloca ali ainda em complemento, poxa, durante a semana, então eu não tenho essa conversa hora nenhuma. Então agora nos finais de semana eu vou ter esse momento. Aí isso se torna mais mensurável. Então essa semana eu tive duas conversas assim. E aí você facilita para você a busca na melhora dos seus relacionamentos. Você entende? Melhorar os relacionamentos acaba sendo uma consequência de ter conversas positivas e agradáveis com meus filhos 2 vezes por semana ou com maior frequência. E aí ficou tudo mais fácil, né? Ficou mais fácil de entender essa questão da definição dos objetivos e você já vai agora para o seu caderno de enfrentamento. Pausa esse vídeo, se for o caso, e você vai começar a ter ideias. Você já está tendo ideias aí. Vai anotando para você não esquecer. Enquanto eu vou falando aqui, você já pode ir anotando. Um outro aspecto muito importante na definição dos objetivos é você ter um planejamento. Como é que você vai fazer esse planejamento? Você vai listar tudo aquilo que é importante para você. Lembra lá dos valores? Baseado nos seus valores, você vai listar tudo que é importante para você. Você vai fazer uma lista de todos os objetivos que estão baseados nesses valores. Depois você vai especificar cada um desses objetivos e você vai traçar para cada um deles comportamentos específicos, ações que devem ser feitas paulatinamente para que esses objetivos sejam alcançados. Usando o exemplo que eu dei aqui agora, que é ter conversas mais agradáveis e positivas com meus filhos com mais frequência, eu vou dizer o seguinte, eu vou traçar aqui exatamente o que é que tem que ser feito. Então, um dos valores que eu tenho é a família, um dos objetivos é melhorar meus relacionamentos familiares, mais específico é ter conversas mais agradáveis e positivas com meus filhos com mais frequência. Para que eu faça isso, minhas ações é me reunir com minha família em horários que eu não me reunia. Então eu almoçava fora de casa. E aí eu vou fazer questão agora de estar mais presente nos horários de almoço. Ter momentos de lazer nos finais de semana. Então no sábado eu vou sair com meus filhos. Todo sábado eu vou sair ali de tarde, ter um momento com meus filhos. Certo? E sempre nesses momentos eu vou inserir uma conversa e perguntar sobre o dia a dia deles e falar um pouco das minhas experiências e compartilhar. Ok? Fez sentido o planejamento? Então, para cada um dos objetivos que você traçar individualmente, você vai fazer esse planejamento aí, colocando ações, né, específicas e que estejam relacionadas ao seu comportamento. Você pode estar aí agora pensando que isso vai ser muito difícil para você, de você alcançar esses objetivos, ou de você estabelecer esses objetivos. E é muito natural que você esteja pensando assim, por conta de uma questão que é a seguinte: o nosso cérebro, ele no âmbito cognitivo, ou seja, dos pensamentos, ele constitui uma série de crenças e de níveis de pensamento que podem ser negativos e que nos empurram para nos deixar no mesmo lugar, nos inclinam para deixar no mesmo lugar. Ou seja, vai tentar nos segurar, na verdade, não é nem empurrar.
Ele vai tentar nos segurar no lugar onde nós já estamos, certo? E uma pessoa que tem ansiedade, ela tem uma tendência até maior do que as outras pessoas, uma pessoa que tem ansiedade desregulada, ela tem uma tendência maior do que as outras pessoas de querer permanecer no mesmo lugar, porque a possibilidade de mudança é a possibilidade de se deparar com o risco. E muitas vezes essa mudança não tem nada a ver com risco, mas a pessoa projeta esse risco e percebe ele como se fosse uma verdade absoluta. E aí, numa situação como essa, em que estou lhe convidando a estabelecer novos objetivos para a sua vida, objetivos metrificáveis, que vão demandar um esforço e uma ação, você pode estar pensando que não vai dar certo, por exemplo. Mas lembre-se que isso faz parte de um sistema de crença que muitas vezes está equivocado. Então é muito importante que você compreenda essa questão e você vai entender nas próximas aulas. Tem uma aula específica sobre sistema de crenças e você vai aprender a como vencer esse sistema de crenças. Para agora, eu quero só que você foque no seguinte: quando você começar a buscar esses objetivos que você estabeleceu aqui, o seu cérebro ele vai gerar um certo desconforto em você. O seu organismo ele vai começar a perceber um desconforto, porque vai demandar esforço, vai demandar que você comece a se movimentar e isso vai gerar um esforço, em algum momento vai ter um esforço percebido. E a gente diz que existe, para todo comportamento que será estabelecido, existe um limiar de esforço percebido. Esse é um termo importado aí da fisiologia do exercício. Para um atleta que faz lá vamos supor, o cara é um corredor, certo? E ele corre uma maratona. O cara está treinado e tal. Para ele começar a perceber aquilo ali como um esforço, para ele começar a perceber aquilo ali como uma demanda de gasto energético significativa, ele vai demorar muito mais tempo do que eu se me propor a fazer uma corrida desse porte, certo? Então, se um maratonista profissional ele vai correr, para que ele comece a perceber aquilo ali como um esforço, vamos supor que ele demora, sei lá, 20 quilômetros. Eu, nos primeiros 2 quilômetros, eu já vou perceber como um esforço muito grande. Então, meu limiar de percepção de esforço é muito mais baixo do que nesse caso da corrida e do que de um atleta profissional. Você concorda comigo? O limiar de percepção de esforço é a linha mínima para que o esforço comece a ser percebido. E em termos cognitivos e comportamentais, a forma de pensar e a forma de se comportar, elas também têm limiares de percepção de esforço. Então, pensar diferente pode demandar um esforço, uma percepção de esforço no seu organismo, no seu cérebro, e você precisa vencer esse limiar de percepção de esforço. Comportar-se diferente também vai demandar um esforço que precisa ser vencido. Usando o exemplo da maratona, se eu corro 2 quilômetros e me sinto cansado e eu começo a treinar e eu falo, poxa, eu não vou desistir nesses 2 quilômetros não, eu vou correr mais 500 metros aqui. Fiquei cansado e tal, mas eu vou correr mais 500 metros. Eu vou correr mais 1.000 metros da próxima vez. E aí, vou correr mais 1.000 metros depois. Eu estou correndo 4.000 metros agora. Quando eu conseguir correr 4.000 metros, correr 2.000 metros, 2 quilômetros, não vai ser tão demandante de energia como era lá no início. Então eu vou correr com muito mais facilidade, né? Correr com muito mais facilidade. Daqui a pouco eu tô correndo 10 quilômetros e correr 2 quilômetros para mim não vai ser nada. Vai ser, poxa, tô bem, não tô nem sentindo, tô conversando aqui e tal. Naquela época que eu comecei, eu ficava me sentindo muito cansado. 2 quilômetros eu estava exausto e agora eu tô super bem porque eu corro 10. Mas para que eu alcançasse esses 10, eu tive que vencer o meu limiar de esforço percebido para que esse esforço percebido inicialmente ele não fosse mais um esforço tão grande num outro momento. E aí, para o seu comportamento, quando a gente fala, por exemplo, usando o exemplo que eu falei dos objetivos, de ter conversas mais agradáveis e positivas com os meus filhos, com mais frequência, vamos supor que eu nunca tive esse tipo de conversa.
E aí eu começo lá no início a tentar ter, a buscar ter, e aí para mim é muito desconfortável, eu não me reconheço nessa atividade, eu falo, poxa, é como se eu não fosse eu aqui, é como se eu estivesse tentando ser uma outra pessoa. Mas aí você volta e lembra dos benefícios que estão atrelados a esse comportamento, a essa busca, né? Você lembra aqui do PAC, da gente conversando nas aulas, e você fala, não, mas eu vou ter que fazer, eu vou tentar ter essa conversa, vou perguntar um pouco mais, vou acolher um pouco mais. E aí você percebe que você fez a primeira vez, foi desconfortável, a segunda foi um pouquinho mais, a terceira, a quarta, lá na 10ª vez que você está fazendo, aquele desconforto inicial, ele já não acontece na intensidade que ele acontecia e isso começa a fluir com mais naturalidade e com menos demanda energética, cognitiva e fisiológica do seu corpo. Ou seja, você não vai estar se cansando tanto para fazer aquilo que é um objetivo e você vai estar colhendo os frutos que são decorrentes desse objetivo. Você vai estar colhendo as recompensas, que são as relações mais saudáveis, né? A melhora nos relacionamentos, que eram ali as consequências dos objetivos. Faz sentido? Você consegue entender? Está conseguindo captar aí? Gente, se vocês tiverem dúvidas, qualquer coisa que vocês quiserem comentar, tem um espaço aí na própria plataforma em que vocês conseguem deixar comentários. Então deixem comentários, eu vou ler todos os comentários que estão aí nas aulas, para que eu possa até melhorar as aulas e trazer mais conteúdo aqui para a nossa comunidade, para o nosso programa. Agora que você entendeu essa definição dos objetivos, eu vou deixar aqui para vocês uma atividade em que você vai preencher lá no seu caderno de enfrentamento os termos dessa atividade. Então é um formulário, você vai usar ele como base e você vai definir os seus objetivos. Vai estar tudo ali especificado, todo o conteúdo dessa aula que está ali, que está aqui, que eu trouxe aqui, vai estar dentro desse formulário no formato de exercício, para que você consiga estabelecer os seus objetivos individuais com maior facilidade e que você consiga superar a ansiedade desregulada a partir desse passo a passo. Valeu, um abraço e até a próxima aula.